Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estou mais uma vez aqui para realizarmos esta programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero estudar o Salmo 133 e quero mostrar dois elementos que promovem união e unidade no meio das pessoas. Fique, ouça, acima de tudo, dê atenção a que o Espírito Santo quer te ensinar nessa oportunidade. Deus vai falar com você. Vamos fazer a leitura do Salmo 133. Diz assim o Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Baseado nesse conhecido salmo, o Salmo 133, eu quero falar sobre o seguinte tema: óleo e orvalho, elementos da unidade. Óleo e orvalho, elementos da unidade. Todas as vezes que a gente quer falar sobre unidade, sobre união, sobre um ajuntamento de pessoas que tem como propósito, como proposta, fazer um trabalho juntos, unidos, somados, não é? A gente sempre lembra do Salmo 133. Porque nesse salmo a gente aprende com Davi alguns elementos importantes para que a unidade saia do papel e se torne uma realidade. É muito importante que a gente saiba que a unidade é muito essencial para que o trabalho seja coroado de pleno êxito. Isso se aplica a todos os aspectos. É assim na fábrica onde um grupo de pessoas trabalham para produzir um determinado produto. É assim onde você tem um grupo de pessoas trabalhando para desenvolver tecnologia. É assim em qualquer lugar, seja no hospital, seja numa escola e também na igreja. Se nós queremos que o nosso esforço coletivo produza resultados satisfatórios, nós precisamos de unidade. E é preciso reconhecer que somar esforços não é uma tarefa tão fácil, especialmente nos dias em que nós estamos vivendo. Outro dia eu falei aqui sobre um grande problema do homem moderno, que é as pessoas que são amantes de si mesmo, que têm dificuldade de trabalhar em equipe, de somar esforços para que juntos consiga como produto final vitória. Hoje esse é um grande desafio do ser humano. E também a gente precisa saber que pegar várias ideias de pessoas das mais variadas formas, não é? E fazer com que essas ideias trabalhem com um único propósito é um grande desafio. Mas Davi vai nos ensinar nesse salmo como é que se faz isso. Como é que eu consigo viver em unidade? Como é que eu consigo resolver problemas tão sérios que às vezes mais entristece do que alegra
as pessoas quando tem que se trabalhar em equipe. E aí então ele vai dizer, o versículo 1 diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos por etapa. Primeiro, é bom. Davi está dizendo, é bom. E ele chega a usar uma expressão aqui bonita, não é? É suave que os irmãos vivam em união. É tão bom mesmo, na prática, a gente viver de um ambiente saudável, de paz, de harmonia. Não é assim, dentro de casa, quando você está com a sua família, tudo está bem, vocês se entendem, as pessoas conseguem se respeitar, cada um dentro do seu papel, fazer o seu melhor. É bom, é suave que os irmãos vivam em união. E aí, para ilustrar bem o aspecto da unidade, Davi vai lançar mão de dois elementos de figura, duas figuras de linguagem, para mostrar como a união ou a unidade se torna possível. E ele vai usar dois símbolos. Biblicamente, a gente precisa conhecer as simbologias da Bíblia. Ele lança aqui algo que nós precisamos entender. O versículo 2, né, diz assim, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O que você entende com essa expressão? O que ela te ensina? O que você consegue enxergar dentro desse texto? Qual é as verdades que eu possa exaurir dessa expressão bíblica? É como o óleo precioso. Que óleo é esse? Que tipo de óleo é esse? O que esse óleo tem de especial que ele, uma vez lançado sobre a cabeça, que alcança a barba e que vai até a orla das suas vestes? Eu penso que quando Davi disse isso, ele estava vendo um sacerdote. Ele estava, inclusive, ele lança a mão aqui, a expressão do sacerdócio araônico, né? Os descendentes de Arão, que na verdade eram os levitas que cuidavam do tabernáculo. Então aqui eu vou aprender algo muito especial, que assim que nós retornarmos com o programa, porque eu preciso fazer um intervalo comercial, na sequência eu vou mostrar o poder que há nesse óleo e por que esse óleo é um elemento, junto com o orvalho, da unidade. Um minuto só e nós já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando sobre óleo e orvalho, elementos da unidade. Então, eu encerrei o primeiro bloco dizendo que o versículo 2 do Salmo 133 diz que é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Então eu vejo Davi fazendo aqui uma figura, usando uma figura. O óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão,
alcançou a sua barba e foi descendo a ponto de chegar até as orlas dos seus vestidos, até a barra, vamos usar aqui uma linguagem mais nossa, né? Até a barra do seu vestido. Precisamos lembrar que os sacerdotes usavam túnicas, que eram como semelhante aos vestidos que as mulheres usam. Então, é óleo colocado sobre a cabeça e que desceu o tempo todo até chegar aos pés. Então, olha aqui, nada mais é do que símbolo da ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, dentro da Bíblia, ele é simbolizado de várias maneiras. Você vê, por exemplo, na Bíblia, o Espírito Santo sendo simbolizado por água, por vento. Lembra a pombinha? A pomba é símbolo do Espírito Santo. O fogo é símbolo do Espírito Santo. E aí, você poderia continuar mostrando vários elementos. Nesse salmo em específico, há 2 elementos que levam-nos à unidade, que é o óleo e o orvalho. E agora eu estou falando sobre o óleo. Óleo aqui nada mais é do que o Espírito Santo agindo na nossa vida. Então, se eu pudesse traduzir esse versículo de uma outra maneira, como é que eu traduziria esse versículo 2? É como o Espírito Santo que cai sobre a minha cabeça e que desce sobre toda a extremidade do meu corpo. Em síntese, o salmista está dizendo, só é possível ter unidade quando o Espírito Santo te domina do alto da cabeça às plantas dos pés. É isso. É a única forma de nós termos contemplados no nosso trabalho a unidade. Se não tiver o Espírito Santo, não consegue trabalhar em unidade. Se não tiver o Espírito Santo, não tem como fazer as pessoas trabalharem juntas, somar esforços. Não é? Outro dia eu escrevi uma matéria para o jornal e o tema da matéria era somar, ou melhor, dividir para somar. Parece estranho esse princípio matemático, né? Dividir para somar. O que eu queria dizer? O que nós expressamos nessa mensagem? Eu expressei que quando a gente divide conhecimento, tempo, recursos, coisas que Deus nos abençoa, que Deus nos põe em nossas mãos e que nós compartilhamos, quando a gente divide com outras pessoas, no final a gente acaba somando esforços e os resultados são melhores e maiores. Então, o Salmo 133, que é o salmo que expressa o amor fraternal e, acima de tudo, o salmo da unidade, nós chamamos teologicamente o Salmo 133 de o salmo da união, o salmo da unidade. Então, eu só acredito que se torna possível viver em união, como diz o versículo 1, quando eu estou cheio do Espírito Santo. Aleluia! É esse óleo precioso que a Bíblia está falando. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba. Primeiro, vamos por etapa. Óleo na cabeça. O que tem a ver óleo na cabeça? Você sabe que é a cabeça que comanda todo o corpo. É por isso que o Salomão escreveu em Eclesiastes que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Óleo sobre a cabeça está falando de unção. Uma pessoa ungida, irmãos, é uma bênção. É gostoso conviver com pessoas ungidas por Deus, pessoas que já têm a sua cabeça ungida por Deus. Ele tem muitas coisas a compartilhar. Eu poderia pregar só dentro desse aspecto aqui. Óleo na cabeça fala de uma série de coisas. Vou te lembrar de algumas. Por exemplo, quando eu estou com a cabeça ungida, os meus pensamentos são pensamentos dignos. A minha cabeça, ela não é povoada por pensamentos ruins, cheios de maldade, cheia de coisas que só vai trazer prejuízo para mim e para o meu semelhante. Não. Uma cabeça ungida é uma cabeça que trabalha dentro do altruísmo, que quer ver o bem do seu semelhante, que quer ajudar as pessoas que estão à sua volta. Um outro aspecto, cabeça ungida, fala da habilidade espiritual de você vencer os demônios. Por que se ungia de azeite, de óleo, as ovelhas? Porque as ovelhas, elas eram incomodadas pelas moscas
que o tempo todo queria colocar nas suas narinas as suas lavas e ali provocar inflamação, infecção, não é? E se não cuidasse, se o pastor não cuidasse da ovelha, ela morria. Mas se a cabeça tivesse ungida, aquilo funcionava como repelente e a mosca não chegava. Eu faço aqui um paralelo, as moscas varejeiras, a semelhança de Satanás. Quando eu estou com a minha cabeça ungida, o diabo não pode envolver ou influenciar os meus pensamentos. Ele pode até jogar uma seta maligna sobre a minha vida, mas ela não me domina. Por quê? Porque eu estou ungido com óleo. Eu estou com a cabeça no Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim. E Ele me protege, Ele me guarda, Ele me livra de todos os maus pensamentos. É por isso que uma cabeça ungida pode nos levar à união. É isso que o nosso irmão Davi está nos ensinando aqui. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça. O Espírito Santo dominando a cabeça, o corpo acaba se beneficiando de todas as bênçãos dessa unção. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial e quero, na sequência, concluir essa mensagem mostrando que o óleo e o orvalho são elementos fundamentais para a unidade. 1 minuto só e nós já voltamos para concluir o programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nesse último bloco nós queremos concluir a mensagem que nós estamos desenvolvendo, que é óleo e orvalho, elementos da unidade. Veja que nós encerramos o segundo bloco mostrando que só é possível viver em unidade se a cabeça estiver ungida. Óleo na cabeça, óleo na barba, óleo nas orlas das suas vestes, ou seja, todo envolvido pelo óleo precioso, que, como eu já disse no primeiro bloco, nada mais é do que a ação poderosa do Espírito Santo. Mas e o segundo aspecto, que é o orvalho? Ele está fazendo uma afirmação, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e aí ele diz, é como o óleo precioso sobre a cabeça. E aí o verso 3 diz, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deixe-me explorar um pouquinho a expressão orvalho. O que é orvalho? Orvalho nada mais é do que gotas, não é? Gotículas, que principalmente na madrugada caem, não é? E que tem o seu papel muito importante na vida das plantas. Você não vê o orvalho cair, mas você levanta de manhã, especialmente em algumas manhãs úmidas, e você vai verificar nas folhas as gotículas douradas do orvalho que caiu à madrugada. Aleluia! Isso aqui é rico. Isso aqui nos ensina coisas maravilhosas. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Os senhores sabem que os montes, a geografia de Israel é muito rica, e a gente tem tantos montes famosos, né? Na história de Israel, quando você estuda a Bíblia, você vai ver montes famosos como o Monte Ararat, como o Monte Moriá, como o Monte como o monte lá que foi Sião, o Monte Calvário, e eu poderia citar muitos montes, cada um com a sua história, com o fato que aconteceu. Aqui ele está usando a figura do Monte Sião, que no Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor
são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. A expressão ali, né, ressaltando a confiança, está falando da firmeza do monte Sião que estava lá e que continua a estar até hoje. Então aqui está dizendo que o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, é usado como figura para mostrar a questão da unidade. O orvalho, irmãos, é uma bênção tão especial que cai sobre as nossas vidas, que a gente não vê. Mas você sabe que ele está caindo. Você não vê o orvalho cair. Mas você sabe que ele está caindo. Eu costumo chamar o orvalho de bênçãos invisíveis. Se a chuva é algo que a gente vê cair, o orvalho, a gente não vê, mas a gente não vê literalmente ele caindo, mas você percebe a sua presença. De manhã sobre o carro, sobre as plantas. É até bonito, cria-se até um cenário muito bonito. Você já viu uma folha de uma planta bem verdinha, que você levanta pela manhã e aí você vê as gotículas. Aquilo ali está produzindo vida. O orvalho sobre a planta está produzindo vida. O orvalho tem um papel fundamental na vida das plantas. Elas sobrevivem justamente por causa disso. Especialmente quando para de chover, pelo menos cai o orvalho. O orvalho tem o seu papel. E aqui eu quero usar como figura espiritual de que quando você está na sua vida tendo o orvalho, quando o orvalho cai sobre a sua vida, você consegue viver em unidade, você consegue viver em união. Sabe por que tem muita gente que não consegue viver em unidade, só vive arrumando confusão? Tem pessoas que é inimigo de tudo e de todos, nada tá bom, tudo tá errado. Ele vive criticando, ele vive apontando os problemas de todos e de tudo. Porque falta ali primeiro, o óleo precioso sobre a sua cabeça. E segundo, o orvalho. Não tem a presença do Espírito Santo. O orvalho aqui sobre a minha vida está falando da presença invisível. Você não vê o Espírito Santo, mas você sente o Espírito Santo. Assim como eu não vejo o orvalho, mas eu sinto ele na minha vida. Você já parou para pensar sobre a importância do orvalho? Então, o Salmo 133, ele está aqui mostrando que óleo precioso e orvalho de Hermon é fundamental para quê? Para que haja unidade. Em síntese, nada mais eu aprendo nesse Salmo do que se eu tiver ungido pelo Espírito Santo, e aqui tanto o óleo quanto o orvalho é símbolo da ação do Espírito Santo, eu não consigo viver em unidade com ninguém. E olha, irmãos, o pior de tudo, sabe o que é? É que nós somos seres sociáveis. Eu não fui criado para viver sozinho. Eu não fui, você também. Nós fomos criados para viver em cooperação, não é? Em sociedade. Não é? Precisa haver comunidade, acima de tudo, esse aspecto tão importante da vida, não é? Da relação pessoal, é muito importante. Toda pessoa que tenta viver como uma ilha isolada, morre. Morre. Porque nós precisamos de quê? De união, nós precisamos de unidade, e Deus está clamando isso do seu povo. Eu falo com você que é membro de uma igreja, eu falo com você que é membro de uma equipe de trabalho, eu falo com você que está me ouvindo. Deus quer que você busque do Espírito Santo o óleo precioso, o orvalho, que a semelhança do orvalho de Hermon caia sobre a sua vida e produza vida, a ponto de você não só viver em união com os que estão à sua volta, como também levar unidade aonde quer que você chegar. É esta a mensagem que eu quero deixar para o seu coração. Orvalho e óleo precioso, ou óleo precioso e orvalho, são os verdadeiros elementos que proporcionam união, unidade. Vamos orar, vamos pedir para Jesus esse óleo e esse orvalho sobre as nossas vidas. Vamos falar com o Pai, vamos orar. Como é gostoso orar, vamos falar com o Papai do céu. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela grande bênção do Salmo 133. Eu aprendo neste salmo que eu preciso estar com a minha vida ungida pelo óleo precioso e pelo orvalho, Senhor,
para que eu consiga viver em união. Santo de Israel, olha para cada uma dessas famílias aqui representadas, que nesse momento ora comigo e que está pedindo para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha trazer um ambiente de unidade, de união. Senhor, abençoa as igrejas, abençoa todas as pessoas que se relacionam com os seus semelhantes, que nós consigamos molhar a nossa vida com o orvalho de Hermon, que o Espírito Santo esteja nos molhando com essa tão poderosa bênção, que na verdade é invisível, mas que todos, quando olham, acabam vendo a grandeza desse orvalho. Meu Deus, venha me ungir com esse óleo, da cabeça, Senhor, à planta dos pés, que eu possa permitir que todo o meu corpo esteja ungido pelo Espírito Santo. Unja o meu irmão, unge o irmão amigo do programa Palavra de Fé, de tal forma, Senhor, que ele consiga viver em união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É o que o Senhor me ensina nesse texto, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. E a nossa expectativa é de que Deus venha nos ensinar verdades que nos faça crescer. Nessa mensagem, eu gostaria que o Espírito Santo te ajudasse a viver a unidade, porque a unidade está no coração e no propósito de Deus. Lembre-se de uma coisa, eu preciso de você, mas você também precisa de mim. Então, que nós possamos nos ajudar e que o nome do Senhor seja glorificado. Quero desejar a você um dia, uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e que tudo aquilo de bom que um homem mereça receber do Senhor possa ser contemplado na sua vida. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.